Tem gente que nasce com o nome certo: Benedito, Bento, aquele que é abençoado. Minha mãe me deu esse nome numa madrugada de junho, num parto difícil, no quarto dos fundos de uma casa de adobe no interior de Minas, com parteira e vela de sebo porque a luz tinha ido embora e ela achou que talvez eu, ou ela, não chegasse até o amanhecer. A gente chegou os dois. Ela me olhou e disse: "Você vai ser abençoado, meu filho." E passou a vida inteira acreditando nisso com uma fé que eu nunca consegui ter. Me chamo Benedito Cândido Ferreira. Tenho 58 anos. Sou caipira, sem vergonha nenhuma de usar essa palavra. Caipira de verdade, do tipo que fala arranhado, que come angu com jiló, que sabe o nome dos pássaros pelo canto, que cheira a terra molhada e acha que esse é um dos melhores cheiros do mundo. Nasci numa fazendinha pequena, perto de Três Pontas. Cresci entre gado magro e roça de milho. Aprendi a ler na escola pública que ficava a 6 quilômetros de casa e que eu percorria a pé, descalço, na maior parte do ano. Meu pai, Honório Ferreira, era homem de duas faces. Para fora, era respeitado. Dono de terra, palavra firme, chapéu de aba larga, aperto de mão que valia contrato. Para dentro de casa, era ausente do jeito mais cruel que existe, que não é o de quem vai embora. É o de quem fica e faz questão de ignorar. Ele e minha mãe nunca foram casados no papel. A gente era família de fato, mas não de direito, e essa diferença que eu não entendia quando criança foi pesando mais e mais conforme eu fui ficando mais velho. Minha mãe morreu quando eu tinha 31 anos. Câncer de mama que descobriu tarde, tratou pouco, porque dinheiro era curto e orgulho era muito. Até o fim ela trabalhou lavando roupa por encomenda, passando, costurando, nunca pediu nada ao Honório. E ele nunca ofereceu. Depois que ela foi, eu fiquei com a casinha dela, uns 2 alqueires de terra que ela tinha comprado torrando cada vintém, e a vida que eu tinha construído com ela como alicerce. Me casei com a Generosa aos 34 anos. Ela era professora primária, nascida em cidade vizinha, filha de sacoleiro, gente simples como eu. A gente se entendeu desde o começo do jeito que raramente acontece, sem precisar explicar muito, sem precisar fingir. A Generosa era mulher de riso fácil e mão calejada, que plantava tempero na janela da cozinha e cantava enquanto fazia comida, e me chamava de Bené, com uma ternura que eu nunca tinha ouvido nenhuma palavra antes. Ficamos juntos 16 anos. Não tivemos filhos. Não por falta de tentativa, não por falta de vontade, mas porque o corpo dela não quis e a gente aprendeu, aos trancos, a aceitar. A gente foi sendo família um do outro, e isso bastou. Bastou muito. Ela morreu de aneurisma num domingo de manhã. Tava fazendo café. Eu tava no quintal cuidando das galinhas. Quando entrei, ela já tava no chão. Rápido demais para ser justo, rápido demais para ser real. Faz 4 anos. Ainda acordo às vezes e estendo o braço pro lado dela antes de lembrar. Depois que a Generosa foi, eu virei um homem que trabalha para não pensar. Cuidava da terra da minha mãe, que melhorei com o tempo, vendia verdura na feira de quinta, fazia bico de tudo quanto é coisa, conserto de cerca, serviço de roçada, capina em propriedade alheia. Não passava fome, não passava frio, mas não vivia. Só existia com a cabeça baixa e o dia cheio de tarefa para não sobrar espaço para saudade. Foi nesse estado que recebi a notícia. Honório Ferreira, meu pai, tinha morrido. Infarto fulminante, 74 anos, no alpendre da fazenda dele enquanto tomava pinga de manhã. Quem me avisou foi um primo distante, por telefone, com uma voz que soava mais curiosa do que triste. Benedito, seu pai faleceu. E depois um silêncio comprido como quem espera a reação. Não chorei. Não senti alívio. Senti um vazio estranho, daquele tipo que não é ausência de sentimento, é ausência de saber o que sentir. Esse homem nunca tinha me reconhecido formalmente. Nunca tinha me chamado de filho na frente de ninguém. Mas era meu pai, e agora era um morto. E eu fui ao velório porque minha mãe, se estivesse viva, teria ido, e eu aprendi com ela que se vai ao velório independente de mágoa. O velório foi numa funerária de cidade maior. A sala estava cheia. Honório tinha se casado depois que minha mãe envelheceu e adoeceu. Casou com uma mulher mais nova, Celina, 20 anos a menos que ele, de família de posses. Tiveram 2 filhos, Rodrigo e Marcos. Meninos criados em colégio particular, universidade paga, carro no aniversário de 18 anos. O tipo de criação que eu tinha visto de longe a vida inteira. Celina me olhou quando entrei na sala de velório. Me olhou de cima a baixo, daquele jeito, sabe?
O jeito que algumas pessoas têm de fazer você sentir que não deveria ter cruzado a porta. Não disse nada. Voltou a conversar com as pessoas ao redor, como se eu fosse parente distante chegado por engano. Rodrigo me cumprimentou. Aperto de mão rápido, sem olhar nos olhos. Marcos não me cumprimentou. Fiquei na sala pouco tempo. Olhei para o caixão, para a face do meu pai, que agora era cera, e pensei numa coisa estranha. Pensei, você não me devia nada, eu não te devo nada, a gente tá quite. E fui embora antes do fim. Dias depois, recebi uma carta do advogado. Estava convidado para uma leitura do testamento. Dr. Valdomiro Assunção, escritório no centro da cidade, segunda-feira às 14 horas. Fui de ônibus porque o meu Gol enguiçou na sexta e não tinha como consertar antes. Cheguei com o sapato engraxado, camisa passada, tentando parecer o que eu não era, tentando não parecer o que eu era. A sala do escritório era gelada de ar-condicionado e cheirava a papel velho e café ruim. Celina estava sentada com um vestido escuro e uma expressão que era ao mesmo tempo de luto e de impaciência. Rodrigo e Marcos estavam ao lado dela, ternos novos, celular na mão. Um contador, um outro advogado, mais uns parentes que eu mal reconhecia. Dr. Valdomiro era um homem alto, voz pastosa, óculos na ponta do nariz. Abriu o envelope com a solenidade de quem sabe que o que tem ali dentro vai mudar vidas, para o bem ou para o mal. Leu devagar, pausando em cada vírgula. A fazenda principal, 800 alqueires, gado, maquinário, sede reformada, foi para Celina. Os imóveis urbanos, 3 casas de aluguel na cidade, foram para Rodrigo e Marcos. As aplicações financeiras divididas entre Celina e os filhos. Os veículos, as cabeças de gado restantes, o sítio na praia que eu nem sabia que existia. E então Dr. Valdomiro olhou para mim por cima dos óculos e leu. Ao filho Benedito Cândido Ferreira, deixo a propriedade rural conhecida como Sítio do Cruzeiro, localizado no município de Carmo da Cachoeira, com área de 18 alqueires, constando de uma edificação em estado de abandono e terra sem uso produtivo há aproximadamente 20 anos. Silêncio. E então Rodrigo soltou uma risada. Foi curta, mas foi real. Marcos desviou o olhar para esconder o sorriso. Celina cruzou as mãos no colo e ficou olhando para frente como se eu não existisse. Uma das parentes, uma senhora de brinco de ouro, sussurrou alguma coisa para outra ao lado. E eu ouvi claramente. Terra alagadiça aquela lá. Não presta para nada. Coitado, coitado. Sentei ereto na cadeira, não porque eu fosse orgulhoso, mas porque a generosa me ensinou a não encolher, a não dar a quem me despreza o prazer de me ver menor. Aciei onde mandaram. Peguei a cópia da escritura. Guardei na pasta de plástico que tinha trazido. Me levantei, cumprimentei o Dr. Valdomiro e saí sem olhar para trás. No ônibus de volta, fiquei com a pasta no colo e olhei pela janela o tempo todo. 18 alqueires, casa em abandono, terra sem uso produtivo há 20 anos. Era isso que meu pai achava que eu valia. Era isso que sobrou para mim depois de uma vida inteira de invisibilidade. Quase ria. Era trágico até demais para ser só triste. Cheguei em casa, aqueci uma panela de sopão que tinha ficado da véspera, sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando para a escritura. Carmo da Cachoeira, Sítio do Cruzeiro, 18 alqueires. Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar. Meu pai nunca tinha me mencionado. Por que ele teria uma terra lá? Por que ia deixar para mim? Dizia terra sem uso produtivo há 20 anos. Isso significava que tinha sido produtiva antes. Significava que alguma coisa tinha acontecido. Dormi mal. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com a primeira luz entrando pela janela da cozinha, decidi que ia lá ver. Não por esperança, não por ilusão. Só por isso que homem caipira tem dentro, aquela teimosa necessidade de ver com os próprios olhos antes de formar juízo. Peguei o ônibus para Carmo da Cachoeira num sábado de manhã. Eram 3 horas de viagem. Cheguei numa cidade pequena de rua de pedra, praça com coreto, mercadinho no centro e aquele cheiro de interior que é igual no mundo inteiro e que me fez sentir por um segundo em casa. Na rodoviária, um taxista me olhou quando eu falei o nome da propriedade. Sítio do Cruzeiro. Fica lá para as bandas do Ribeiro, uns 15 quilômetros de estrada de terra. Paguei a corrida. O taxista era falador. Me perguntou se eu era parente do Honório. Disse que sim. Ele assentiu, olhou pelo retrovisor. O velho morreu, né? Vi no jornal. Era dono de muita terra. Disse que era. Silêncio por um tempo. Depois ele falou. Esse sítio lá não tem muito não. Faz tempo que ninguém vai. Mas a terra é boa, não deixa enganar pelo aspecto. Essa última frase ficou na minha cabeça.
O taxista parou num lugar onde a estrada ficou estreita demais para a caminhonete passar confortável. Daqui é a pé, ele apontou. É aquele morrinho lá. A propriedade começa nas posses. Desci, agradeci, ele foi embora. Fiquei sozinho na beira de uma estrada de terra vermelha, mato dos dois lados, silêncio de interior, aquele silêncio que não é quietude, é cheio de bicho, de vento, de água correndo em algum lugar. Comecei a andar. O sítio se abriu quando eu dobrei uma curva, e a primeira coisa que vi me deu vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. A terra era boa. O taxista tinha razão. Mesmo sem ninguém nela há 20 anos, com o mato crescido, com as cercas caídas, dava para sentir. A terra era escura, úmida nas baixadas, vermelha e firme nas partes altas. Tinha um córrego passando no limite, água limpa, barulho de pedra. Tinha mata fechada num canto e um campo aberto de capim colonião que cresceu sozinho e estava farta, verdíssimo, 18 alqueires de terra boa. A casa estava no meio, numa elevação suave. Era de alvenaria, antiga, paredes grossas que já foram brancas e hoje eram do cinza do abandono. O telhado havia cedido num canto, uma ala inteira descoberta. As janelas não tinham mais vidro, só os caixilhos de madeira escura, empenados. A porta da frente estava emperrada, inchada pela umidade, mas abriu quando eu empurrei com o ombro. Madeira de lei não se quebra fácil. Entrei. Cheirava a tempo parado, a mato que tinha entrado pelas frestas, a madeira velha, a algo que eu não sabia nomear, mas que era o cheiro específico de lugar que ficou sozinho tempo demais. O piso era de taco de madeira, a maioria ainda firme, alguns levantados. Sala grande para o padrão caipira, com lareira de pedra num canto, manchada de fuligem antiga. Cozinha com fogão a lenha de ferro fundido, pesado, que nem o abandono tinha conseguido destruir. 2 quartos, um banheiro que devia ter sido improviso posterior, uma varanda nos fundos olhando para o córrego. Andei por cada cômodo devagar, passando a mão nas paredes, testando o piso, olhando para o teto. Estava em mau estado, mas não estava sem conserto. Casa de parede grossa aguenta muita coisa. Fui até a varanda dos fundos. Sentei num vão da madeira que ainda segurava o peso. O córrego estava visível de lá, uns 100 metros morro abaixo. Passarinhos que eu não via há muito tempo, porque minha vida tinha virado cidade pequena, e lida diária sem atenção para essas coisas. Sabiá laranjeira cantando do jeito que minha mãe gostava. Juritipupu chamando longe. Fiquei um tempo ali, deixando o lugar me olhar e me olhando de volta. E pensando no Rodrigo rindo, na Celina cruzando as mãos, na parente de brinco de ouro dizendo, coitado. Respirei fundo. Coitado é quem não enxerga o que tem na frente. Voltei para casa naquela noite com a cabeça diferente. Não era empolgação, note era ilusão. Era aquela determinação quieta que a generosa dizia que eu tinha, e que era minha melhor qualidade. Ela chamava de teimosia do bem. Quando Bené decide alguma coisa, ela costumava dizer rindo, nem enchente tira. Eu tinha decidido. Ia ficar. Não foi simples. Nunca é. Tinha a casinha da minha mãe para resolver, que era o que sustentava meu dia a dia com o aluguel que eu cobrava de uma família que morava lá. Tinha minha vida em 3 pontas, que era pouca coisa, mas era o que eu conhecia. Tinha o medo. Esse também, não vou mentir. O medo de tentar e não dar certo. De ouvir o Rodrigo rir de longe quando a terra não produzisse nada. Mas tinha também uma frase do taxista que ficou martelando. A terra é boa. Não deixe enganar pelo aspecto. E tinha a generosa dentro de mim dizendo, vai, Bené, que você tá esperando? Conversei com o inquilino da casinha. Combinei com ele uma venda parcelada, que ele queria comprar fazia tempo e nunca tinha tido abertura. Usei o que recebi de entrada para cobrir os primeiros meses no sítio. Juntei minhas coisas em 3 caixas e 2 malas. Não tinha muito, nunca tive o hábito de acumular o que não usa. Levei as fotos da generosa, as ferramentas do meu pai, que eram da minha mãe e que eu guardava como herança verdadeira, e o caderninho onde eu anotava tudo, contas, observações do tempo, receita de remédio caseiro que a generosa me ensinou. Cheguei no sítio do Cruzeiro numa segunda-feira de manhã com o sol ainda baixo. Desci do táxi com as malas, o motorista foi embora e eu fiquei parado na frente da casa olhando. Era meu. Deu um frio no estômago que levou 1 minuto para virar calor. Os primeiros dias foram de reconhecimento. Andei todo o perímetro do terreno com passos medidos, anotando no caderninho. A parte baixa, perto do córrego, era úmida, boa para a horta. A parte alta tinha um solo avermelhado forte, perfeito para culturas de sequeiro, feijão, milho, mandioca. Havia um trecho de mata que eu não ia mexer porque mata é patrimônio e porque minha mãe me ensinou que mata se respeita.
E havia um campo já aberto que era pasto natural, que só precisava de limpeza e cerca nova para receber animal, 18 alqueires. Eu não precisava de 18 alqueires inteiros para começar. Precisava de foco. Fui ao centro de Carmo da Cachoeira. Entrei na agropecuária, que nas cidades do interior funciona como ponto de encontro, de notícia e de sabedoria prática. O dono era um homem gordo de avental verde, chamado Eustáquio, que me atendeu com aquela desconfiança sadia que o interior reserva para forasteiro. Me chamo Benedito. Acabei de herdar o sítio do Cruzeiro. Tô querendo começar a colocar terra em produção. Ele me olhou por uns 3 segundos sem falar. Depois chamou um rapaz que estava no fundo. Valdinho, você conhece o sítio do Cruzeiro lá nas bandas do Ribeiro? O rapaz, um moço de uns 25 anos, braço pichão de sol, acenou com a cabeça. Conheço sim. Terra boa. Ficou abandonada depois que o Linhares vendeu para o Honório, e o Honório nunca foi lá de verdade. O Honório nunca foi lá de verdade. Então meu pai tinha comprado essa terra e nunca tinha se dado ao trabalho de usá-la. Tinha deixado 20 anos no abandono. Tinha herdado para mim como se fosse o fundo do baú, o troco miúdo. E o troco miúdo resultou ser ouro que ele não soube ver. Comprei o básico naquele dia. Arame, estacas, ferramentas de roça, algumas sementes de abóbora e feijão para começar, um rolo de mangueira e uma bomba d'água pequena para puxar água do córrego. Eustáquio me olhou diferente quando viu que eu sabia o que estava pedindo, que eu não estava comprando por impulso ou por ignorância, mas por plano. Você entende de roça? Ele perguntou. Nasci nela, respondi. Ele assentiu. Então vem aqui que eu tenho uma informação que pode te interessar. Ele me contou que a prefeitura tinha um programa de assistência técnica rural para pequenos produtores, com um engenheiro agrônomo que atendia de graça, acesso a crédito rural com juro subsidiado e uma cooperativa de produtores orgânicos da região, que estava em expansão e que estava sempre buscando terra nova para integrar ao fornecimento. Mercado certo para quem produz orgânico aqui na região, tem. Ele disse. O problema é que a maioria dos sítios pequenos não tem condição de fazer a transição. Terra abandonada há 20 anos, ironicamente, é vantagem. Não tem contaminação por agroquímico. Vai direto para o orgânico certificado. Saí da agropecuária com a cabeça girando de um jeito bom. Nos dias seguintes, trabalhei sozinho. Acordava com as galinhas que não existiam ainda, por hábito. Quando a luz ainda era roxa no horizonte, tomava café preto no fogão, a lenha que tinha consertado com massa epóxi e 2 horas de paciência, e saía para o campo. Roçava mato, limpava cercas velhas, abria caminho para o córrego, testava o solo com as mãos como minha mãe me ensinou. Aperta e sente. A terra que tem vida não desmorona igual, ela se sustenta. A terra do sítio do Cruzeiro se sustentava. Na segunda semana, apareceu um vizinho. Vinha na beirada do terreno com passo miúdo, torto, um homem de uns 70 anos no mínimo, pele de couro curtido, chapéu de palha com aba virada. Parou na cerca nova que eu tinha erguido e ficou me olhando trabalhar. Bom dia, falei sem parar. Bom dia, ele respondeu. Voz de quem fala pouco. Você é quem comprou o sítio? Herdei. Sou filho do Honório. Silêncio longo. Ele olhou para o chão, para o capim, para o horizonte. Por fim. Me chamo Evaristo. Moro ali nos fundos desde antes desse terreno virar do Honório. Fui vizinho do Linhares, que era homem bom e que vendeu mal. Nem me cumprimentou antes de ir embora. Sinto muito, falei. Ele deu de ombros. Faz tempo, mas é bom ver esse sítio com vida de novo. Ficou feio assim, abandonado. Terra abandonada é tristeza no olho de quem gosta. Concordei. Eu sei disso. Evaristo olhou para mim com aqueles olhos fundos, do tipo que avalia sem pressa. Depois balançou a cabeça e foi embora sem mais palavra. Mas voltou no dia seguinte, e no dia depois, e depois de uma semana ele parava toda manhã na cerca, e a gente trocava poucas palavras sobre o tempo, sobre a terra, sobre o que eu estava plantando. Na terceira semana, deixou de parar na cerca e começou a entrar. Sem pedir licença, do jeito de quem não pede licença para passar no próprio terreno, com uma naturalidade que me fez sorrir. Compreendia. Para Evaristo, aquele lugar era parte da paisagem dele há décadas, e a cerca era uma formalidade nova. Um dia ele chegou com uma sacola. Dentro tinha cabeças de alho, cebolinha e uma muda de mandioca brava que ele disse que rendia mais que a mansa e que o bicho não comia. Me ensina como você planta, eu disse. E ele me ensinou, com aquela paciência de quem sabe que conhecimento não se apossa, só se passa.
O engenheiro agrônomo da prefeitura chegou num dia de chuva fina, de bota de borracha e prancheta. Era uma mulher jovem, de uns 30 anos, cabelo curto, jeito direto. Se chamava Cristiane, mas mandou-me chamar de Cris logo de cara. Andou o terreno inteiro comigo, fez anotações, coletou amostra de solo. Quando terminou, sentou na varanda dos fundos onde eu já tinha colocado 2 bancos de tábua improvisados e tomou o café que eu ofereci. Esse solo é excepcional, ela disse. Sem eufemismo, excepcional. A bactéria que indica a saúde do solo está em nível alto. A matéria orgânica acumulada nesses 20 anos de abandono criou uma camada que muita gente paga caro para tentar reproduzir com o insumo. Você não vai precisar de nada químico aqui, só manejo certo. E o que você recomenda? Ela abriu a prancheta. Rotação de cultura. Consórcio de espécies. Manter a mata ciliar que você já tem. Colocar uma espécie fixadora de nitrogênio nas bordas para manter a fertilidade sem adubar. E um pomar. O solo da parte alta é perfeito para frutífera de cerrado. Pequi, gabiroba, cagaita. E banana nas baixadas, que com a umidade do córrego vai produzir o ano todo. Fui anotando no caderninho. Ela foi falando. A reunião durou 3 horas. Quando foi embora, Cris perguntou: "Você tem condição de entrar no programa de crédito rural?" "Tenho as escrituras, tenho certidão negativa. O que mais precisar eu busco." Ela acenou. "Então eu vou te encaminhar para a cooperativa também. O Reinaldo, que cuida da parte de captação de produtor lá, ele vai querer te conhecer." Reinaldo era um homem de uns 45 anos, barbudo, filho de assentado, que tinha feito curso técnico em agroecologia e virado o cérebro da cooperativa local. Chegou no sítio numa semana depois com uma Kombi velha, que milagrosamente ainda funcionava. Desceu, olhou ao redor e antes mesmo de me cumprimentar direito disse: "Boa terra. Você teve sorte ou malícia?" "Sorte que não soube que era sorte na hora", respondi. Ele gostou da resposta. A cooperativa se chamava Raízes do Cerrado. Tinha 42 produtores associados, a maioria com pequenas propriedades entre os 5 e os 30 alqueires. Entregava verdura, fruta, farinha e derivados para 3 supermercados da região e para uma rede de restaurantes de comida orgânica, que estava crescendo nas cidades médias do estado. O preço pago era 35% acima do mercado convencional, mediante certificação orgânica e entrega dentro dos padrões. "Você está disposto a seguir o protocolo?" Reinaldo perguntou. "Sou caipira velho", eu disse. Caipira velho não jogou veneno em roça a vida inteira. "Não vou começar agora." Ele estendeu a mão. "Bem-vindo então." Os meses seguintes foram os mais pesados e os mais leves ao mesmo tempo. Uma contradição que só quem trabalha com a terra entende. Pesados porque o trabalho é físico, é diário, é sem folga quando a planta precisa de água e a chuva resolve não vir. Pesados porque o corpo tem 58 anos e não tem mais a teimosia dos 20. Me levantava de manhã com dor nas costas que a generosa teria cuidado com pomada de arnica e uma massagem que ela fazia com as mãos quentes. Sem ela, eu aprendia a conviver com a dor e seguia. Mas eram leves porque pela primeira vez em muitos anos eu tinha um propósito que era meu. Não era trabalhar para patrão, não era cumprir hora, não era existir enquanto esperava por nada. Era eu e a terra estava respondendo. As primeiras fileiras de feijão brotaram numa semana e meia. A abóbora começou a rastejar logo depois. As mudas de banana que o Evaristo me arranjou de um vizinho perto do córrego pegaram todas. Evaristo foi se tornando presença constante. Às vezes ajudava, mais frequentemente ficava olhando e comentando com aquela parcimônia de velho que sabe que conselho dado na hora certa vale mais que aquele dado a todo momento. Certa tarde ele ficou parado na beira da horta por um tempo comprido, olhando para as fileiras de couve que eu tinha plantado na baixada. Depois disse: "Seu Linhares plantava couve aqui também, no mesmo lugar. Terra tem memória." Que aconteceu com o Linhares?" perguntei. Evaristo sentou num toco. Ele era viúvo também. Filho dele foi embora para São Paulo novinho. Casou lá, não voltou. Quando ele foi ficando mais velho, ficou sozinho, não deu conta de manter tudo. Vendeu as vacas primeiro, depois o trator, depois a terra. Foi para a cidade morar com o irmão. Nunca mais voltou por aqui. Ficou um silêncio entre nós. O tipo de silêncio que carrega mais de uma história ao mesmo tempo. "Eu não vou embora daqui." Falei. Evaristo me olhou. "Sei. A gente vê quando a terra escolhe a pessoa certa." Numa manhã de agosto, 3 meses depois que eu tinha chegado, apareceu na porteira uma mulher.
Devia ter uns 40 e poucos anos, corpo de quem trabalhou a vida inteira, cabelo de tranças pretas com fio de prata. Trazia uma criança do lado, um menino de uns 10 anos, quieto, com cara de cansado. Boa tarde, eu chamei antes que você chamasse. Eu sou a Neuza, moro na Vargem de Baixo com meu neto. Eu soube que começou a botar roça aqui. Vim perguntar se você tá precisando de mão. Me aproximei. Você entende de roça? Ela sorriu com um canto da boca. Nasci em roça, morei em roça, criei filho em roça até o filho ir embora. Entendo de roça mesmo que não queira mais. Por que foi embora da sua? A terra era arrendada. Dono resolveu retomar. A gente veio pra cá porque minha irmã morava aqui, mas minha irmã foi embora também. Ficou só mais eu e o Márcio. O menino me olhou com aqueles olhos grandes de criança que aprendeu cedo a calibrar o ambiente, a medir se pode relaxar ou não. Como você chama? Perguntei para ele. Márcio Augusto. E você vai à escola? A escola fica longe, ele disse. Fica na cidade. 8 quilômetros. A avó não tem carro. Olhei para Neuza, olhei para o menino, pensei na generosa que era professora e em como ela teria olhado para essa situação. Pensei na generosa e no filho que a gente nunca teve. Pensei no Evaristo e no filho do Linhares que foi embora. Tem trabalho, sim, eu disse para os dois. Mas a gente vai ter que combinar um jeito de levar esse menino para a escola. Neuza me olhou como se estivesse avaliando se eu era sério. E depois, quando viu que era, deixou o ombro cair um pouco, daquela forma que as pessoas fazem quando ficam um tempo tensas demais e algo alivia. A escola não vai ser problema. Ela disse. Eu resolvo o transporte. Se você me der o serviço, eu resolvo o resto. Resolveu. Num acordo que ela fez com outro vizinho que tinha uma moto e passava pela escola todo dia, o Márcio começou a ir à escola. E a Neuza começou a trabalhar no sítio. Ela era boa no que fazia. Melhor que boa. Era aquele tipo de trabalhador que não precisa de instrução para cada coisa, porque o olho já sabe o que precisa ser feito. Plantava certo, capinava certo, colhia com cuidado sem estragar a planta. E tinha uma habilidade que eu não tinha, que era saber fazer derivado. Doce conserva, farinha de mandioca feita da forma tradicional, sem pressa, que resulta num produto com gosto que não tem igual em saco de supermercado. Reinaldo da cooperativa veio visitar uma vez e provou a farinha que a Neuza tinha feito. Ficou quieto um tempo mastigando. Depois olhou para ela. Isso aqui eu consigo vender pelo dobro do que você pensa que vale. Ela cruzou os braços. Então vamos fazer um acordo que valha. A cooperativa começou a comprar a farinha artesanal, o doce de leite que a Neuza fazia com o leite das 2 vacas que eu tinha comprado, e as conservas de pequi que ela fazia segundo receita que tinha da mãe dela. Virou linha própria dentro da cooperativa, chamada de Produtos do Cruzeiro. Tinha gosto de real porque era real. O sítio foi tomando forma. A casa recebeu telha nova no canto que tinha cedido, janelas com veneziana de madeira que eu mesmo cortei e encaixei, piso de taco que restaurei peça por peça com lixa e verniz. Não ficou bonita como casa nova, ficou melhor. Ficou com cara de vivida, de cuidada, de lugar que alguém escolheu. No quintal, construí um galinheiro com tábua de eucalipto. Colocamos 20 galinhas caipiras. Os ovos caipiras da Neuza passaram a integrar o portfólio da cooperativa. No campo, os primeiros animais, 4 vacas leiteiras que eu comprei de um vizinho que estava reduzindo o rebanho, começaram a dar leite regular. A pastagem respondia ao manejo. Evaristo aparecia todas as manhãs. Às vezes ficava, às vezes só passava e seguia. Um dia ele chegou diferente, mais devagar, o passo ainda mais medido que o costume. Sentou no banco da varanda dos fundos sem ser convidado, como sempre, e ficou calado um tempo comprido. Tô ficando cansado, ele disse por fim. Que tipo de cansado? Perguntei sem parar de descascar a mandioca. Do tipo que não passa com sono? Do tipo de quem tá ficando velho demais para ficar sozinho e teimoso demais para admitir. Olhei para ele. Ele olhou pro córrego. Meu filho em Goiânia quer que eu vá para lá, mas eu não vou. Eu não sou de cidade, mas aqui sozinho tá ficando pesado. Ficamos em silêncio. O sabiá cantou. O córrego fez o barulho eterno de água em pedra. Você sabe fazer o que você gosta de fazer aqui do mesmo jeito que você faz. Vai poder fazer aqui. Falei depois de um tempo. Só que com mais gente por perto. Ele me olhou. O quarto dos fundos tá vazio. Continuei. Tem janela pro córrego. Não é grande, mas é seco e firme, se você quiser. Evaristo ficou me olhando por um tempo que parecia mais comprido do que era. Depois olhou pro horizonte. Depois olhou pro córrego.
Por fim fez aquela coisa que vi nele fazer poucas vezes, uma coisa pequena, quase imperceptível. Encolheu o queixo fazendo sinal de sim. Não disse obrigado com palavra, mas eu entendi. Ele se mudou no fim de semana com o que cabia numa caminhonete emprestada do vizinho. Uma mala, uma caixa de ferramentas velha que era praticamente obra de arte pela quantidade e qualidade do que tinha dentro, um rádio de pilha que ficava ligado baixinho, e um cachorro vira-lata chamado Nego que ele não tinha mencionado antes. Nego entrou no quintal como se conhecesse o lugar há anos, farejou tudo, escolheu um canto na sombra da mangueira e se instalou. Agora eram 4 no sítio. Eu, Evaristo, Neuza com o Márcio. E o Nego. A Neuza e o Márcio não moravam no sítio, mas passavam a maior parte do tempo lá, e era questão de tempo antes de ser mais prático ficar. O Márcio tinha descoberto as galinhas e era capaz de passar horas no galinheiro fazendo nada além de observar. Evaristo, que tinha a paciência de quem não tem pressa para nada, começou a ensinar o menino. Sobre o comportamento do animal, sobre a terra, sobre constelação que serve de bússola quando a gente está perdido no campo. O Márcio ouvia com aquela atenção quieta que as crianças têm, quando estão recebendo algo que precisavam e não sabiam pedir. Numa tarde eu estava consertando a cerca do pasto quando ouvi o Márcio e o Evaristo conversando do outro lado da muda de goiabeira. Não eram palavras que importavam. Era o tom, a facilidade, a naturalidade de duas pessoas que encontraram o caminho de se entender. Parei o que estava fazendo por um momento só para ouvir. Depois continuei, com um aperto no peito que não era tristeza, era outra coisa. Era algo próximo de gratidão. O inverno veio com chuva escassa, mês de agosto seco demais, setembro também. A Cris, a agrônoma, veio fazer uma visita de acompanhamento e ficou satisfeita com o manejo hídrico que tínhamos feito ao redor do córrego. Manter a mata ciliar preservada tinha garantido que o curso d'água não secasse mesmo com a estiagem. O pomar de frutífera nativa, que ela tinha indicado, estava se estabelecendo. Ainda levaria tempo para produzir, mas estava vivo, estava crescendo no ritmo dele. Tem uma coisa que você deveria considerar fazer, Cris disse naquele dia, olhando para o mapa do terreno que ela trouxe. Uma área de visitação, turismo rural. Gente de cidade hoje paga para vir num lugar desse, para ver como se faz farinha, para colher na horta, para passar o fim de semana num sítio que parece o interior de verdade. Com o perfil que você tem, produção orgânica, variedade de produto, localização, daria certo. Não sei receber visita, eu disse com sinceridade. Aprende, ela disse com a mesma. São Paulo não fica esperando a pessoa estar pronta. Fui devagar nessa parte. Primeiro arrumei um espaço coberto perto da horta, um galpão pequeno com mesa comprida e bancos, onde dava para sentar e olhar para o verde. Depois fiz um cartaz simples que o Reinaldo me ajudou a colocar nas redes da cooperativa. Sítio do Cruzeiro, experiência rural, produtos artesanais, visita com hora marcada. A primeira família veio num fim de semana. Um casal de lavras com 2 filhos pequenos que nunca tinham visto galinha de perto. Os meninos chegaram tímidos e foram embora sujos de terra, com ovo coletado na mão, e sorriso que as fotos que os pais tiraram certamente ainda existem em algum celular. A mulher comprou doce, conserva e farinha. O marido ficou 2 horas batendo papo com o Evaristo, que desenvolveu um talento natural de contar história de terra que eu acho que ele nem sabia que tinha. Depois desse fim de semana, vieram outros. O boca a boca funciona no interior do mesmo jeito que funciona em qualquer lugar, às vezes mais rápido. O Márcio, que tinha descoberto que gostava de mostrar o galinheiro para os visitantes com uma seriedade cômica de quem administra empreendimento, virou o guia mirim do sítio. Os meninos de cidade o adoravam. Ele os tratava com uma paciência que não combinava com a idade, mas que vinha de quem tinha aprendido que as coisas levam o tempo que levam. A Neuza nunca saía da cozinha quando tinha visita. Ficava produzindo, fazia demonstração de como se fazia o doce se alguém pedisse, mas não era de conversa fácil com estranho. Certa vez perguntei se ela não sentia vontade de ir embora para a cidade como o filho foi. Ela ficou quieta um tempo. Depois disse: meu filho foi buscar o que achava que a cidade ia dar. Não deu tudo o que ele esperava, mas ele ia ter que tentar para saber. Eu já sei o que eu sou. Sou de terra. Não tem cidade que me complete o que terra me dá. No final do ano, fiz as contas no caderninho. Não eram contas de rico, longe disso. Mas eram contas de quem não deve, de quem gerou trabalho e renda, de quem entrou num programa de crédito rural, pagou certinho e ficou com saldo positivo no final do ciclo. A cooperativa tinha pago bem pelo produto. As visitas tinham gerado uma renda complementar que não estava no plano inicial.
A Neuza recebia sua parte, o Evaristo recebia a comida e o teto, e uma quantia pequena mensal que ele aceitou depois de negativa inicial. E o Márcio tinha o sorriso de quem está vivendo uma infância que ele não esperava receber. Numa noite de dezembro, os 4 de nós sentamos na varanda dos fundos depois do jantar. A noite estava clara, cheia de estrela daquele tipo que só se vê longe de cidade. Aquela imensidão que faz a pessoa sentir pequena do jeito certo, o jeito que não oprime, que amplia. O nego estava deitado aos pés do Evaristo. O Márcio foi dormindo à medida que a conversa foi ficando mais quieta e mais adulta, a cabeça escorregando para o ombro da Neuza. Evaristo disse uma coisa que eu não esperava. Antes de você vir, eu estava pensando em ir embora daqui, não para o filho em Goiânia, mas de outra forma. Estava pensando em que não tinha mais muito sentido ficar. Fiquei quieto. Sabia o que ele queria dizer. Aí você chegou com aquele sapato engraxado sem jeito, e aquele olhar de homem que vai mas não sabe bem por que vai. E a terra começou a se mexer de novo. Terra que se mexe traz vida. Vida que volta traz sentido. Demorei a entender, mas entendi. Obrigado, Evaristo, eu disse. Ele deu de ombros, do jeito que era o jeito dele de aceitar reconhecimento sem constrangimento. Pensei muito nessa noite nos que não estavam. Na generosa que teria amado aquele céu. Na minha mãe que teria amado aquela varanda. Pensei também, com uma estranheza, no meu pai. No Honório que tinha comprado essa terra e nunca tinha vindo ver. Que tipo de homem compra terra e não vai ver? Pensei nessa pergunta por um tempo, e depois parei. Porque a resposta não importava mais. O que importava era o que eu tinha feito com o que ele deixou. Coitado, a parente de brinco de ouro tinha dito. Coitado é uma palavra que serve para quem desiste antes de olhar de perto. No começo do 2º ano, a Neuza e o Márcio se mudaram para o sítio de vez. Reformamos o quarto menor para ela e fizemos um quartinho adjacente para o Márcio com tábua de sobra de um serviço de reforma, que o Tonho, um pedreiro da cidade que tinha virado amigo depois de vir consertar a parede da varanda, fez meio em troca de produto e meio por capricho de quem gosta de ver obra bem acabada. O sítio agora tinha 4 moradores fixos, o nego, 23 galinhas, 4 vacas, uma horta que estava em estágio 2 do plano da Cris, um pomar jovem que estava fazendo a curva de crescimento e uma reputação na cooperativa, que era de que o sítio do Cruzeiro entregava dentro do prazo, entregava com qualidade e entregava com uma consistência que faz diferença para quem depende de fornecimento. Numa manhã de março do 2º ano, recebi uma mensagem no celular. Era de um número que eu não conhecia. Abri com a cautela de quem recebeu mais de uma tentativa de golpe da vida. Era do Rodrigo. Benedito, meu irmão. Sei que a gente nunca teve muito contato. Estou passando por um momento difícil. O advogado me informou que você desenvolveu bem o sítio. Queria saber se poderíamos conversar. Fiquei olhando para a mensagem tempo suficiente para o café esfriar. Meu irmão. Ele tinha escrito meu irmão. Em 38 anos de existência era a primeira vez que qualquer filho da Celina me chamava de irmão. Guardei o celular. Fui regar a horta. Pensei nisso o dia inteiro enquanto trabalhava, enquanto tomava almoço, enquanto ajudava o Evaristo a consertar o arco do galinheiro que tinha entortado no vento da semana passada. À noite, sentei com o caderninho e escrevi. Não era uma resposta, era eu pensando em voz escrita. Escrevi sobre a humilhação na leitura do testamento, sobre a risada do Rodrigo, sobre o coitado da parente, sobre os 18 alqueires que ninguém queria. Escrevi sobre a generosa e sobre o que ela teria dito nessa situação. E soube antes de terminar de escrever o que ela teria dito, porque depois de 16 anos de casamento, eu sabia a resposta dela para quase tudo. Ela teria dito, não é sobre ele, é sobre quem você quer ser. Respondi ao Rodrigo. Não foi uma resposta calorosa, não era para ser, mas foi honesta. Que tipo de conversa você quer ter? Disse que queria vir ver o sítio, que tinha ouvido falar da cooperativa, que estava considerando fazer algo parecido com uma terra que tinha ficado parada também. Disse que queria pedir desculpa pelo que aconteceu no escritório do advogado. Fiquei olhando para isso. Um homem que ria de mim na frente de todo mundo queria pedir desculpa. A vida tem uns movimentos que a ficção não se atreveria a inventar. Respondi que podia vir no fim de semana seguinte. Ele veio, de carro novo, camisa de marca, mas com um jeito que era menos o do dia do testamento e mais o de alguém que passou tempo ruim e ficou com menos arestas por isso. Desceu do carro na porteira e ficou um momento olhando ao redor. Era início de tarde. A luz de março no cerrado tem um dourado específico que é difícil de descrever para quem não viveu, que cobre tudo com uma generosidade visual que desarma.
A horta estava verde e organizada no vale. O pomar jovem se espalhava pela encosta. O galinheiro tinha barulho de vida. A casa tinha janela aberta e cheiro de café vindo de dentro. Rodrigo ficou ali parado por um tempo que era mais comprido do que necessário para simplesmente chegar. Entrei no portão e me aproximei. Me estendeu a mão. O aperto foi diferente do velório, mais firme, mais real. Me olhou nos olhos desta vez. "Isso aqui é seu", ele disse. E disse de um jeito que não era elogio, era reconhecimento. O tipo de coisa que a gente diz quando entende que errou a avaliação. "É meu", concordei. Mostrei o sítio. Caminhamos pela horta, pelo pomar, pelo pasto. O Evaristo apareceu e cumprimentou com aquela sobriedade de quem não precisa impressionar ninguém. A Neuza trouxe café e doce de leite sem que eu pedisse, pelo instinto de hospitalidade que ela tinha como segunda natureza. O Márcio foi apresentar o galinheiro para o Rodrigo com a seriedade de sempre. Sentamos na varanda dos fundos. O córrego fazia o barulho eterno. Rodrigo ficou olhando para a água um tempo. Depois disse: "Eu agi mal naquele dia. A gente agiu mal. A minha mãe, eu, o Marcos. Você não merecia aquilo. Não merecia." Concordei sem suavizar, porque era verdade e porque falsa modéstia não serve a ninguém. Ele assentiu. "Como você fez isso aqui?" Contei. Não de um jeito dramático, não de um jeito que fazia eu parecer herói. Contei como homem que encontrou terra boa e não foi covarde de não usá-la. Contei sobre a crise e a cooperativa. Sobre o Evaristo e a Neuza e o Márcio. Sobre o trabalho diário que não tem domingo sagrado quando a terra pede. Rodrigo ouviu com atenção, tomando o café devagar. Quando eu terminei, ficou quieto. Depois disse uma coisa que eu não esperava. "Meu pai nunca trabalhou terra. Você sabia? Comprou a vida inteira terra porque dava status, mas nunca teve relação com roça. Nunca trabalhou de verdade com as mãos. Eu também não sei. Marcos também não." Olhei para ele. "A fazenda que ficou para minha mãe está sendo mal tocada. A gente não sabe o que está fazendo, e eu estou percebendo agora que herdei um problema que não sei resolver. Seu pai me deixou um terreno que parecia problema." Eu disse. Resultou ser a coisa mais importante que ele me deu. Acontece que ele não sabia o valor do que tinha. Isso é diferente de não ter valor. Rodrigo me olhou por um tempo. Depois ele disse, baixinho: "Eu consigo entender agora por que ele não te deixou mais. Você não ia precisar de mais. Você ia fazer com qualquer coisa mais do que a gente faria com tudo." Não respondi. Não havia o que responder. Era a primeira vez que alguém dessa família me disse algo que eu podia guardar sem dor. Rodrigo foi embora no fim da tarde. Na despedida, me perguntou se eu toparia eventualmente ir à Fazenda Grande dar uma olhada, dar uma opinião. Falei que ia pensar. Ele acenou e foi, a poeira vermelha da estrada de terra se levantando depois do carro. Fiquei na porteira até a poeira assentar. O Evaristo apareceu do lado, sem que eu ouvisse ele se aproximar, como era o costume dele. "Esse aí parece mais humano do que o dia do advogado", ele disse. "A dificuldade humaniza", eu disse. "Às vezes." Ele acenou. "Às vezes." Voltamos os dois para dentro. O sol estava descendo, a luz ficando laranjas e rosas atrás do morro. A Neuza estava preparando o jantar. O cheiro de frango caipira com quiabo vinha da cozinha. O Márcio estava no galinheiro fazendo o que o Márcio fazia. Aquela coisa de ficar ali observando os bichos com uma dedicação que só faz sentido quando a gente entende que aquilo para ele é educação real. Sentei na varanda dos fundos sozinho por um momento. Tirei do bolso a foto da Generosa que eu carregava desde que ela morreu, embrulhada num papel de pão para não amassar. Era do dia que a gente tinha ido a São João del Rei num feriado. Ela com um sorriso largo, cabelo ao vento, fundo de casarão colonial. Ela tinha esse jeito de sorrir que ocupava o rosto inteiro. Eu achei o lugar, Generosa. Falei baixo pra foto, pra tarde, pro córrego. Você ia gostar daqui. Ia gostar da Neuza, do Evaristo, do Márcio e do jeito que o sabiá canta quando vai escurecer. O sabiá cantou, como se tivesse ouvido. Dobrei a foto com cuidado e guardei. No dia do aniversário do falecimento da Generosa, fiz o que tinha passado a fazer todo ano. Plantei uma árvore. Tinha começado por impulso no primeiro aniversário e virou ritual. Dessa vez plantei um pé de jabuticaba na beira do pomar, porque a Generosa amava jabuticaba, e porque jabuticaba é árvore de paciência, que leva anos para produzir, mas que quando começa, não para mais. Era a planta certa para lembrar de uma pessoa que acreditava que as coisas boas custam tempo e valem o custo. O Márcio me ajudou a plantar. Ele não sabia por que eu estava plantando, não perguntou. Só ajudou com aquela naturalidade de criança que ainda não aprendeu que tem hora para perguntar
e ora para só fazer junto. Quando terminamos, ele ficou olhando para a muda pequena, os pés no chão, as mãos na cintura, imitando sem saber o jeito de homem adulto avaliando o serviço. Demora muito para dar jabuticaba? Ele perguntou. Uns 10 anos, eu disse. Ele calculou mentalmente. Eu vou ter 20 anos quando essa aqui produzir. Vai. E você vai comer a primeira jabuticaba dessa árvore. Ele considerou isso como se fosse um compromisso formal. Depois acenou com a cabeça. Tá bom. A gente volta aqui quando eu tiver 20. A gente volta, eu disse. E soube, com aquela certeza que não precisa de explicação, que era verdade. Que daqui a 10 anos haveria os dois aqui, ele com 20, eu com 68, e a jabuticaba teria dado, e o sítio teria crescido mais um pouco, e o córrego estaria correndo do mesmo jeito que sempre correu. E o Evaristo talvez já não estivesse, mas o Nego talvez ainda estivesse. E a Neuza ainda estaria fazendo farinha do jeito que a mãe dela ensinou. E a vida do sítio do Cruzeiro teria continuado do jeito que terra boa continua quando tem gente certa nela. 18 alqueires que ninguém queria. Coitado, a parente de brinco de ouro tinha dito. Fiz umas contas aquela noite, não de dinheiro desta vez, mas de outra coisa. Contei as pessoas que o sítio tinha reunido. Evaristo, que estava sozinho demais e tinha encontrado sentido de novo. Neuza e o Márcio, que tinham perdido o chão e tinham encontrado um. A Cris, que tinha um produtor que levava o trabalho dela a sério. O Reinaldo, que tinha a cooperativa fortalecida com mais um fornecedor de qualidade. O Rodrigo, que tinha encontrado um espelho incômodo e talvez útil. Os visitantes dos fins de semana, as famílias de cidade que voltavam com 1 quilo de farinha artesanal e uma memória de tarde no campo que vai ficar mais tempo do que imaginam. E eu mesmo que tinha chegado humilhado, com a escritura de um lugar que todos trataram como sobra, e que tinha encontrado exatamente o que nunca conseguiu nomear o que precisava. Uma razão de acordar que não é sobrevivência, é vida. Um lugar no mundo que é meu, não pelo papel, mas pelo suor e pelo cuidado. Uma família que não tem sangue em comum, mas tem mesa em comum. E que mesa é mais forte que sangue quando a gente tem história juntos. O testamento me deu o mínimo que tinham para dar. E o mínimo foi tudo que eu precisava, porque a terra boa não mente, e quem sabe ouvir, ouve. Acendi uma vela naquela noite, não por hábito religioso, mas por memória de como minha mãe fazia quando queria que a clareza chegasse. Sentei com o caderninho e escrevi na capa, que até então estava em branco, Sítio do Cruzeiro, e embaixo, menor. Aqui é onde a sobra virou começo. Fechei o caderninho. O vento dobrou a chama da vela sem apagar. Lá fora, o córrego corria igual. A terra respirava igual, e o sabiá laranjeira, que tinha cantado o dia inteiro, fez uma última vez antes do silêncio da noite. Eu tinha 58 anos, as mãos calejadas, as costas doendo, a alma em paz. Minha mãe tinha dito que eu seria abençoado. Eu tinha levado a vida inteira para entender que bênção não cai do céu pronta. Bênção é o que a gente faz com o que recebe, mesmo quando o que recebe parece pouco, parece sobra, parece insulto disfarçado de herança. Benedito. Aquele que é abençoado. Era isso. Era sempre isso. Apaguei a vela. Fui dormir com o cheiro de terra e de noite entrando pela janela aberta, com o som do córrego que nunca para, com a certeza simples e suficiente de quem encontrou seu lugar no mundo e não vai a lugar nenhum.